Olá, irmãos, Shalom, que alegria estarmos juntos nesta nossa formação curricular. Estamos encerrando, nossa formação curricular do ano formativo de 2022. E nós vamos partilhar um pouquinho o tema da 19ª semana, que é uma procissão rumo à eternidade. E nessa formação a gente queria assim também fazer uma leitura do caminho que nós fomos percorrendo durante este ano formativo. Muitas novidades para vocês, para nós também aqui na assistência de formação, muitos aprendizados, Porque nós fomos assim inseridos mesmo numa dinâmica nova, formativa, que tiveram muitos progressos, muitos avanços, mas também algumas falhas, normal, e nós vamos assim aos pouquinhos tentando nos ajustar. Então, esse ano nós tivemos como um tema do nosso ano formativo olhar a história a partir do ressuscitado que passou pela cruz. E dentro dessa perspectiva de olhar a nossa história a partir do ressuscitado que passou pela cruz, nós fomos celebrando os nossos 40 anos e ainda estamos celebrando, o nosso aniversário de 40 anos da vocação, uma data muito importante, muito significativa. E como a própria escuta de 2022 vai nos falar, Deus quer realizar ainda coisas muito maiores, porque Ele ainda promete para nós esse tempo de reconstrução, esse tempo de alegria, esse tempo de esperança, um tempo de uma nova experiência com a eleição e com o amor de Deus. E um ciclo que se encerra e um outro ciclo que se inicia, de semeaduras, mas também de muitas colheitas. E dentro disso também nós fomos fazendo um caminho de reler a nossa história. Nós sabemos que a nossa história pessoal, em determinado momento, se encontra com a história da comunidade e essas histórias elas se misturam e se tornam uma história só. E a partir disso nós fomos, à luz da caridade divina, à luz do olhar do ressuscitado, nós fomos lendo também a nossa história, entendendo que na nossa vida nós passamos por diversas fases e cada fase nós vamos assim sendo beneficiados por uma maturidade nova, por um caminho novo, por uma experiência nova de vida em Deus e de vida com os irmãos. E ao mesmo tempo nós fomos enxergando que em todas essas fases da nossa vida, Deus foi sempre realizando ações para nos salvar, para nos levar ao centro da sua vontade. E então, diante disso, nós fomos vendo que somos este povo de fato em movimento. Somos este povo, por isso a procissão, a imagem da procissão. Vai aparecer aí um pouquinho na tela para vocês, essa imagem que para nós tem ficado tão forte, essa imagem que sai da capela do ressuscitado, que passou pela cruz, daqui da diaconia, do coração da obra, e vai aos 4 cantos do mundo, e nessa procissão está Maria, toda pequena, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa procissão. O primeiro elemento importante dessa procissão é que ela nasce, ela parte de Jesus Eucarístico. Nos nossos estatutos, nosso fundador vai dizer que toda a nossa vida, a Eucaristia é o centro, é o sustento de toda a nossa vida comunitária. Então, retomar esta centralidade da Eucaristia na nossa vida. E dentro dessa perspectiva da centralidade da Eucaristia na nossa vida, a qualidade das nossas celebrações eucarísticas, a beleza, a harmonia e a nossa própria postura na celebração eucarística, A postura de quem escuta a palavra de Deus, de quem responde a esta palavra de Deus na oração, mas também de quem põe em prática esta palavra no envio missionário. Então, essa centralidade da Eucaristia na nossa vida. Então, nós somos uma procissão que se fundamenta na Eucaristia. A Eucaristia celebrada e a Eucaristia também adorada, nossas adorações pessoais, comunitárias, os nossos momentos de estar diante de Jesus Eucarístico nas nossas vigílias. Um outro elemento importante nessa procissão é a dimensão mariana.
Maria presente, né? Maria sempre presente na vida da igreja, porque ela é o modelo da igreja. Então, ela como modelo, como esse arquétipo da igreja, é aquela que vai sempre nos mostrando, nos apontando e nos ensinando a seguir a Jesus Cristo. Então, quanto mais vamos avançando no caminho de santidade, quanto mais vamos avançando no caminho de maturidade humana, espiritual, vocacional, mais nós vamos nos tornando dependentes dessa presença mariana. Então, Maria é aquela que a cada fase da nossa vida, a cada etapa da nossa vida está sempre presente. E o mais importante, né, quanto mais nós avançamos, mais o nosso coração ele vai se tornando pequeno e dependente dessa presença materna. Então, nós somos chamados a avançar nessa procissão sob o manto de Maria. Sob o manto de Maria, onde nós somos guardados de todo o mal, e sob o manto de Maria, onde ela vai ali nos conduzindo, né, sendo mestra nesse caminho de vida consagrada, neste caminho de vida missionária. Uma outra perspectiva da nossa procissão, a procissão que vai aos 4 cantos. E como é importante, né, nos nossos estatutos vai dizer que o espírito missionário é constitutivo da nossa vocação. E como que anda este espírito missionário nas nossas vidas? Nós estamos aí espalhados em diversos lugares do Brasil e do mundo, em realidades diversas. E como está o nosso espírito missionário? Olhando para mim, olhando para a minha vida, eu me sinto um missionário nessa procissão? Eu realmente me coloco numa perspectiva de que eu sou um missionário nessa procissão? Então, nós fomos constituídos missionários, nós somos missionários. E a nossa oferta de vida é uma oferta de vida missionária, em vista de um povo que tem um rosto, mas de um povo que muitas vezes também não tem um rosto, porque nós sabemos que na grandeza da comunhão dos santos, muitas das nossas ofertas são outras pessoas que nós não conhecemos são alcançadas. Então, nessa procissão nós somos missionários. Nessa procissão nós somos filhos da Virgem Maria, missionários do Pai. Essa nossa procissão também é uma procissão cheia de alegria e de júbilo. E é muito interessante aqui também a gente perceber, né? Eu me vejo alegre nessa procissão, eu me percebo alegre nessa procissão, eu me percebo nessa procissão uma pessoa pesarosa, cheia de lamentações, cheia de insatisfações, cheia de queixas, né? A minha caminhada rumo à eternidade, a procissão do esposo eucarístico que eu sigo tem sido uma procissão alegre, uma procissão feliz. E aqui, gente, é muito importante a gente descobrir, redescobrir o que é alegria. Nós vivemos hoje, né? Nós somos missionários no mundo secular, né? Nós somos missionários no mundo, nossa comunidade é uma comunidade secular, estamos inseridos no mundo, estamos inseridos nas mais diversas realidades do tempo presente. E nós sabemos que nós estamos, poderíamos dizer que até um tempo atrás nós estávamos bem cercados e protegidos, né? Mas hoje, de uma forma muito concreta, nós estamos expostos a tudo aquilo que é apelo do mundo, são apelos e necessidades mesmo que vão chegando até nós. E aí a gente vai percebendo, né? Será que realmente eu encontro em Deus e eu encontro na minha vida consagrada a alegria? O Papa Francisco, ele vai nos dizer assim: a alegria cristã é o respiro do cristão. Um cristão que não é alegre no coração não é um bom cristão. É o respiro, o modo de se expressar do cristão é a alegria. E se o modo de se expressar do cristão é a alegria, ainda mais nós que somos Shalom, que fomos visitados pelo ressuscitado e, como a própria passagem, né, de João vai nos dizer, eles se encheram de alegria. E aí o Papa vai continuar dizendo, a alegria não é algo que se compra ou algo que eu faço com esforço. Não, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Quem faz a alegria no coração é o Espírito Santo. Então, nós podemos também ter na alegria um termômetro da nossa relação com o Espírito Santo.
da nossa relação na vida de oração. Nós poderíamos dizer que a alegria é um fruto esponsal, a alegria é um fruto da alma esposa. E aí o Papa Francisco também vai nos dizer, né? O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Será que nós estamos buscando os prazeres superficiais? Ou será que nós estamos buscando a verdadeira alegria? Porque para estarmos nesta procissão, nós precisamos encontrar a alegria na sua raiz, na sua verdade. E aí ele vai continuar nos dizendo, né? Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco certo e permanente que correm todos os crentes. Então, todos nós corremos esse risco de uma vida interior fechada em nós mesmos, de já não estarmos abertos à voz de Deus. E aí ele vai continuar dizendo, muitos caem nele, muitos caem nesse risco, né? Transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas e sem vida. Deus nos livre de, na vida comunitária, no corpo comunitário, sermos essas pessoas, né? Essa não é uma escolha de uma vida digna e plena. Este não é o desígnio de que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo ressuscitado. Deus, quando nos chamou, Deus, com certeza, né? Pelo menos a mim, eu me lembro muito bem que Deus me prometeu uma vida feliz e uma vida plena. E todos os dias eu colho essa plenitude, todos os dias eu colho essa beatitude, eu colho essa felicidade. Mas para eu colher essa felicidade, eu preciso estar diariamente com o meu coração ancorado em Deus. Eu preciso estar diariamente cultivando essa relação com o Espírito Santo. Então, ter no nosso coração isso. Nós não estamos para buscar os prazeres superficiais. Nós queremos a verdadeira alegria, que é fruto do Espírito Santo. E uma outra dimensão dessa procissão é que essa procissão ela não diz da comunidade só no tempo de hoje, né, onde nós escutamos e tudo na revista, Deus nos falou através do retiro. Não. Essa procissão ela define o nosso estado comunitário. Nós somos um povo em movimento, nós somos um povo em procissão, nós somos um povo em caminhada e nós não estamos prontos, né? E nós só estaremos prontos no céu, todos nós sabemos disso. E como é importante nessa caminhada, nesta procissão, nós também irmos nos reconciliando com a nossa condição de não estarmos prontos. Né? Nós só vamos estar prontos verdadeiramente ao término desta caminhada. E é uma procissão rumo à eternidade. E aqui eu me recordo um pouco dos nossos escritos, né? No Amor Esponsal, no parágrafo 11, quando Moisés ele vai nos dizer, nosso alvo é a santidade, não por presunção, mas por vocação. E essa procissão rumo à eternidade, ela nos convida também a refletir. Como está o meu desejo de eternidade? Como está o meu desejo de céu? Como está o meu desejo de santidade? Como está o meu desejo de abrir mão dos bens terrenos, dos bens desta terra, em vista da vida eterna, em vista da vida beata, da vida com Deus? Então, é importante nós nos percebermos nisso, né? Nesse desejo. Eu realmente tenho almejado a santidade. A minha procissão, né? Nós estamos na procissão, todos nós estamos na procissão. Mas o meu estar nessa procissão, ela realmente tem sido rumo à eternidade? O meu foco nesta procissão realmente é a eternidade? E aí, preparando um pouco essa pregação, eu me lembrei
de São João da Cruz, né? A gente, no discipulado, a gente vê um pouquinho, né, os poemas, um poema de São João da Cruz. E uma das estrofes do poema ele diz: buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras. Não colherei as flores, não temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Então, nós vamos percebendo que no caminho onde nós vamos buscando a Deus, nessa procissão, nós vamos encontrando, né, os montes, as flores, as feras, os fortes. Ou seja, são inúmeras situações que na nossa caminhada, na nossa vivência, podem ir gerando distrações. Distrações positivas e distrações negativas, né? Às vezes a gente só entende distração como aquela distração negativa, mas também nós podemos encontrar distrações, nós podemos também nos distrairmos, né, com coisas boas e ali, né, colher as flores e ali reter aquilo que na verdade Deus quer nos dar apenas como um alimento para permanecermos no caminho. Então, estamos inseridos numa realidade onde nós vamos lidando com vários apelos, e esses apelos nós precisamos tomar cuidado para que eles não sejam distrações. E nessa perspectiva, nos mantermos focados, nos mantermos mantermos-nos firmes mesmo na meta, né? E aí eu lanço também uma pergunta, né? No nosso caminho, a gente percebe que a gente gasta mais tempo distraído ou a gente gasta mais tempo caminhando, né? Eu tenho realmente investido o meu tempo, eu tenho realmente investido a minha vida caminhando ou eu tenho investido o meu tempo e investido a minha vida nas distrações? E aí cada um de nós pode também aí fazer suas reflexões importantes, né? Que são importantes porque também vai reorientando os nossos passos e vai reorientando as nossas escolhas. Os questionamentos eles vão servindo para nos reorientar nessa perspectiva, né? Então, mesmo que essa seja a nossa última formação, né, desse conteúdo curricular do ano de 2022, perdão, é muito importante que ela não encerra, muito pelo contrário, né? É muito importante a gente entender a formação como essa luz. A formação, ela não é determinante, vamos dizer assim, pelo menos o conteúdo formativo, ele não é determinante, né? E que a partir do momento que eu paro de ver determinado conteúdo, pronto, ali agora eu vou para uma outra coisa. Não é assim. Nós sabemos que o objetivo do conteúdo formativo é lançar luzes, para que nos ajudem a nos entendermos no caminho, que nos ajudem a descobrir a vontade de Deus no caminho e que nos ajude também a dar a nossa resposta no caminho que Deus nos propõe. E é muito interessante que a última formação é uma procissão rumo à eternidade, ou seja, uma procissão que não acaba. Porque a palavra de ordem que nós poderíamos dizer que a formação vai dando para nós ao término, né, deste ano formativo é prosseguir, avançar, continuar, caminhar. Não podemos parar, né? Então, é muito importante isso, que esta formação seja para nós uma continuação. Que esse tema, né, de olhar a história a partir do ressuscitado, a nossa história ainda não acabou, né? Nem a nossa história pessoal, nem a nossa história comunitária. Então, como a nossa história ainda não acabou, é preciso permanecermos, é preciso prosseguirmos, né? É preciso continuar, porque o nosso alvo é a santidade. E é nesse espírito de desejo de santidade que nós vamos prosseguir. Nós vamos prosseguir porque não é olhar apenas um momento da história com os olhos do ressuscitado, mas que esses olhos do ressuscitado se tornem a lente com a qual eu vejo agora toda a vida, a minha vida e a vida da comunidade, a vida da igreja, a vida de toda a humanidade. Então, estes olhos do ressuscitado
que nós fomos convidados durante esse ano a enxergar a história, deve se tornar agora as nossas lentes, né? As nossas lentes de contemplação. E aí, retomando um pouco o Papa Francisco, e que também Moisés gosta muito de dizer, né? Olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança. Então, nós fomos fazendo muitas vezes a leitura da nossa história e quando nós olhamos a nossa história com a lente do ressuscitado, o que nós enxergamos, né? Não sei vocês, mas pelo menos eu enxerguei fidelidade, pelo menos eu enxerguei misericórdia, pelo menos eu enxerguei um amor de Deus incondicional, a graça generosa de Deus, a bondade de Deus, a ternura, a delicadeza, quantos gestos, mas também enxerguei a cruz, porque a cruz de Cristo é também a nossa cruz, né? Também enxerguei espinhos, porque os espinhos de Cristo também são os nossos espinhos. Então, ao olhar a nossa vida, ao olhar a nossa história, quanta gratidão nos vem ao coração. E só nos resta dizer obrigada, Senhor, né? E como diz a nossa oração vocacional, obrigada, Senhor, por nos teres escolhido. Deus que nos escolheu, gratidão por o bendito dia em que Cristo entrou em nossas vidas, lá no nosso batismo, né? Mas o bendito dia em que Cristo entrou na nossa vida por meio da experiência que nós vivemos com Ele ressuscitado. Bendito dia em que Cristo entrou na nossa vida e nos deu uma consagração de vida e nos chamou a sermos comunidade. Então, é muito interessante nós olharmos para a nossa história e enxergarmos as marcas da presença de Cristo. As marcas da presença de Cristo, né? E isso desperta em nós hoje o quê? Desperta em nós hoje a certeza e a paixão pela nossa vida. Nós recebemos um dom imensurável de Deus, que é a nossa vida, que é a nossa vocação, que é o nosso estado de vida, que é a nossa consagração, que é a nossa vida missionária. E nós só podemos responder com uma profunda paixão, né? Nós só podemos responder com um profundo amor, nós só podemos responder, como diz o nosso fundador nos nossos escritos, entregando, consumindo as nossas vidas neste amor. Então, a nossa vida vivida apaixonadamente, a nossa vida vivida com alma, com entusiasmo, com vigor, com disposição, não obstante a todos os momentos difíceis que nós vivemos, não obstante a todos os momentos de crise, né? Porque nós fomos ver que sempre para amadurecer nós precisamos passar por uma crise. Então, deixar que essa experiência de gratidão me finque no hoje, numa profunda paixão, paixão por Deus, pela vontade de Deus, pelos planos de Deus, e paixão também pela minha própria vida hoje, como comunidade de vida, no meu acordar, na minha faxina, nas minhas relações comunitárias, nas minhas relações fraternas, no meu apostolado, em todas as perspectivas da nossa vida, né? E aí tem uma frase de Santa Teresinha que eu acho muito interessante, que ela vai dizer assim, que tudo passa, mas a eternidade se aproxima. E é belo nós olharmos e dizer quantas coisas passou. E em cada coisa que passou eu me aproximei mais da eternidade. Em cada coisa que passou eu me aproximei mais de Deus. Em cada coisa que passou eu me aproximei mais da vontade de Deus. E nós precisamos fazer a experiência de constatar isso na nossa vida, né? E essa constatação vai também nos fazer continuar, permanecer nesta procissão. E a eternidade é a nossa esperança. A eternidade, nós não somos deste mundo. Né? Às vezes uma expressão que pode ser um pouco entendido de uma maneira meio cômica, né? Mas, de fato, nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele, né? De fato, nós somos estrangeiros aqui. De fato, o nosso lugar, a nossa morada, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Essa vida é uma noite mal dormida numa hospedaria ruim.
porque nossa morada não é, nossa morada é a eternidade. E nós caminhamos em busca da nossa morada, né? Nós caminhamos em busca desta eternidade. E nós caminhamos assim, abraçando o nosso futuro cheio de esperança, porque o que vem é a eternidade. O que vai ser a minha vida amanhã vai ser a eternidade, porque amanhã eu vou estar um pouco mais próxima da eternidade. Então, viver, abraçar, acolher o nosso futuro com essa perspectiva de esperança, porque o nosso futuro traz a eternidade. O nosso futuro traz a certeza da eternidade. O nosso futuro não traz incertezas, mas o nosso futuro traz a certeza da eternidade. O nosso futuro traz a esperança viva de um Deus que no passado não me abandonou, de um Deus que no presente caminha comigo e de um Deus que a cada dia estará ao meu lado. Então, o salmista vai dizer, né, que sei que na carne verei a Deus. Ver a história, olhar a nossa história, olhar a nossa vida, olhar esta procissão, porque olhar esta procissão é olhar a história da comunidade, a história da minha vida, que está em movimento, que está acontecendo. É também ver a Deus na própria carne. E se ver a Deus na própria carne gera em nós tanta gratidão, que maravilha será quando nós vermos a Deus face a face. Que maravilha será quando pudermos contemplar a Deus face a face. E nós não podemos deixar que os enganos, né, do tempo presente, nós não podemos deixar que as migalhas do tempo presente nos afastem do banquete que Deus tem preparado para nós. Porque, meus irmãos, Deus nos chamou para sermos santos. Deus nos chamou para a eternidade. Então, não permitamos que as lutas, os sofrimentos, as imperfeições, as quedas, os sacrifícios do tempo presente afastem de nós a esperança da eternidade. Não nos distraiamos, né, pelo caminho. Não nos distraiamos, não percamos o nosso tempo com as distrações do caminho, mas percamos o nosso tempo caminhando, progredindo, avançando, caindo e levantando, porque é isso que Deus quer de nós. E deixemos que os sofrimentos deste tempo presente, os sofrimentos de hoje, eles se tornem escadas para o céu. E não distrações que roubem o nosso coração do céu. E não distrações que nos impedem de viver a eternidade. E vamos juntos. A procissão não encerrou. O olhar a história a partir do ressuscitado não encerrou, porque esse olhar agora se tornam as nossas lentes. Essas lentes foram incorporadas a nós, porque a procissão que nós estamos inserida, ela é uma procissão muito dinâmica, ela é uma procissão muito movimentada, e porque o nosso alvo, o nosso rumo é a santidade. Então, eu vou deixar também este tempo para que você aí na sua casa, junto com o seu formador comunitário, junto com seus irmãos, façam também uma leitura de como é este ano formativo, de como este tempo formativo, né? Passando aí por cada semana da formação curricular, passando também por cada semana que a gente foi vivendo as formações específicas, as nossas formações interativas, nossas assembleias comunitárias, a reciclagem, nosso retiro da grande comunidade, o retiro de escuta, em cada uma das realidades que nós fomos vivendo, aquilo que a sua missão, que a minha missão viveu, aquilo que a minha casa comunitária viveu, os momentos, né, que nós olhamos assim, disse, nossa, parece que isso não vai passar nunca, né? E os momentos alegres, belos, felizes, olhemos como casa comunitária tudo isso e peçamos a Deus esta graça de permanecermos, porque nós somos uma procissão, nós somos um povo em movimento, alegres, com Maria, fundamentados na Eucaristia, que tem por meta, que tem por rumo, que tem por objetivo a eternidade, a santidade e ver a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.